de pais estrangeiros a serviço de seu país. Aquele que nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas que estava a serviço do Brasil. Terceira hipótese, aquele que nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira e que é registrado em repartição brasileira competente. E a quarta e última hipótese, aquele que nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas que acaba se mudando para o Brasil e aqui, depois da maioridade, opta pela nacionalidade brasileira. Se você não teve tempo de anotar essas hipóteses, não se preocupe. Elas estão todas no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. E, portanto, o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Agora, o brasileiro naturalizado, como todos nós sabemos, pode ser extraditado naqueles dois casos: por crime anterior à naturalização ou por tráfico de drogas, não importando o tempo. Guarde isso então. Brasileiro em nenhuma hipótese pode ser deportado ou expulso. Agora, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado nas hipóteses constitucionais. Vamos à terceira pergunta da aula de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Ter filho brasileiro impede a extradição? Essa pergunta é simplesmente extraordinária. Ter filho brasileiro impede a extradição? Durante o primeiro bloco desse programa, eu falei que ter filho brasileiro ou ter cônjuge brasileiro impede a expulsão. Como você sabe, expulsão e extradição são coisas distintas. A pergunta que me foi feita é: e ter filho brasileiro impede a extradição? E a resposta é: não. Ter filho brasileiro não impede a extradição. É o que diz o Supremo Tribunal Federal. Então, o fato de ter um filho brasileiro, ter um filho no país e cuidar dele, não impede a extradição. Impede sim a expulsão. Veja um caso curioso que aconteceu no Brasil. Uma mexicana havia fugido do México para o Brasil. E aqui ela foi presa antes de ser extraditada. Estou falando da artista Glória Trevi. Meus amigos, e essa moça, ela ficou grávida dentro da prisão. Essa moça engravidou dentro da prisão. Por que será? Por que ela ficou grávida? Porque, acredito eu, provavelmente alguém disse para ela: Glória, se tu engravidares, não será extraditada. Alguém disse isso para ela. Se tu tiveres um filho brasileiro, não poderá ser extraditada. Ah, meus amigos, mas eu tenho certeza que ela não assistiu ao nosso programa Prova Final. Porque se ela tivesse assistido, saberia que ter filho no Brasil não impedia a extradição, e realmente não impediu. Ela ficou grávida no Brasil. Provou-se ao depois, por exame de DNA, que o pai era o seu namorado. O pai era o seu namorado, também mexicano. Ela teve um filho no Brasil, ela teve um filho brasileiro e mesmo assim foi extraditada para o México. Portanto, meus amigos, em resumo, ter filho brasileiro não impede a extradição. Ter filho brasileiro, mas atenção, não basta ter um filho no Brasil, tem que cuidar dele, estar sobre a sua responsabilidade. Ter um filho brasileiro impede a expulsão. Agora, a extradição não. Boa pergunta, não é? Vamos à próxima pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Quais são os casos de dupla nacionalidade? Meu Deus, que pergunta importante também. Esse tema que nós estamos estudando, extradição, deportação, expulsão, esse tema, ele faz parte de um grande tema dentro do direito constitucional, que é a nacionalidade. Nacionalidade, que como nós sabemos é o vínculo jurídico e político de uma pessoa com um Estado. Quando você diz, eu sou brasileiro, você está dizendo que tem um vínculo jurídico e político com o Brasil. Quando você diz, eu sou americano, I am American, você está dizendo que tem um vínculo com aquele país. E eu pergunto, é possível ter mais de uma nacionalidade? E olha, esse tema é interessante não só para você, estudante de direito, profissional do direito. Isso vale para qualquer pessoa. Você já não ouviu comentários de uma pessoa, de um colega seu de trabalho,
que adquiriu a cidadania italiana? Ou de um colega, um vizinho, que ao mesmo tempo é brasileiro e espanhol? Isso é possível. A dupla nacionalidade. Isso acontece. A Constituição brasileira permite. Assim como também há os chamados apátridas, pessoas sem nacionalidade. É raro, mas é possível uma pessoa não ter nacionalidade alguma. E assim como há aqueles que não têm, há aqueles que têm mais de uma. E a Constituição brasileira permite, hein, duas situações de dupla nacionalidade. A primeira situação é a mais comum na prática, é aquela que mais acontece. A hipótese em que o brasileiro adquire uma outra nacionalidade originária. E o que é isso? Nacionalidade originária é aquela adquirida pelo nascimento. Então, por exemplo, o caso mais comum, a pessoa nasceu no Brasil, mas é neta de italianos. Pois bem, nesse caso, se a pessoa nasceu no Brasil, ela é brasileira. É o que diz o artigo 12, inciso 1, a linha A. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Só que, se ela também é neta de italianos, ela também é italiana. Isso porque o critério da legislação italiana é um pouquinho diferente. Prevalece na legislação italiana o critério do ius sanguinis, ou seja, filho de italiano, italianinho é. Neto de italiano, italianinho é. Portanto, esse garoto nasceu no Brasil, é brasileiro. Mas se é neto de italianos, também é italiano. E nesse caso, a Constituição brasileira admite a dupla nacionalidade. É uma primeira hipótese. Segunda hipótese de dupla nacionalidade. Quando o Estado estrangeiro exige a naturalização do brasileiro. Olha só a situação como é diferente agora. O Estado estrangeiro exige a naturalização do brasileiro, ou como condição de permanência naquele país, ou para exercer algum direito. Isso aconteceu, primeiramente, com alguns casos famosos, como Ronaldo, o fenômeno. Aconteceu com ele, o jogador de futebol, o craque da seleção brasileira, que apesar de ter alguns quilos a mais, ele joga mais do que a maioria dos jogadores no Brasil. E ele é exemplo não só de superação, mas como também de dupla nacionalidade. Ronaldo jogava à época na Espanha. E lhe foi exigido que se naturalizasse espanhol para continuar jogando naquele clube, continuar jogando naquele país. Lhe exigiram a sua naturalização. E ele se naturalizou espanhol. E nem por isso deixou de ser brasileiro. É uma hipótese, meus amigos, de dupla nacionalidade. Ronaldo, o fenômeno, é ao mesmo tempo espanhol, já que se naturalizou perante o rei Juan Carlos da Espanha, e claro, também é brasileiro, quiçá num futuro próximo, reingressando à seleção brasileira de futebol. Então, meus amigos, em resumo, existem dois casos de dupla nacionalidade. O primeiro caso, a aquisição de uma outra nacionalidade originária, aquela oriunda do nascimento, e uma segunda hipótese, quando a pessoa, o Estado estrangeiro exige a nacionalidade, exige a naturalização daquela pessoa como condição de permanência naquele país ou para exercer algum direito. Não é fácil? Portanto, meus queridos amigos, falamos das duas hipóteses previstas no artigo 12 sobre a dupla nacionalidade. Ah, mas ainda há mais questão para responder. Vamos a ela? Vamos à próxima? Vamos lá. Pergunte ao professor. Professor, o Brasil pode extraditar uma pessoa para ser aplicada a pena de morte a ela em outro país? Pergunta simplesmente extraordinária. Será que o Brasil, ele pode extraditar uma pessoa para outro país, para que lá nesse outro país seja aplicada a pena de morte? Bem, meus amigos, como todos nós sabemos, a Constituição brasileira veda a pena de morte como regra. Constituição brasileira, no artigo 5º, ela veda a pena de morte. Mas tem alguma exceção? Tem. Constituição brasileira mesmo,
ela prevê que a pena de morte poderá ser decretada